estudantes da segunda série! Eu sou a professora Gisele Souza, meu conteúdo é Educação Física e hoje que me acompanha a gente é a Cláudia. Oi, Cláudia! Tudo bem? Então, vamos lá? Nosso tema de hoje é jogos cooperativos, jogos de criatividade e sintonia. Aqui tem uma foto, ó, logo vamos descobrir do que é essa foto, hein? Qual é o objetivo da aula de hoje? Possibilitar aos estudantes, a vocês, expressar-se livremente as criações do seu mundo interno, representando-as na forma de papel, através da produção mental, de suas fantasias ou pela ação corporal. Proporcionar o desenvolvimento da criatividade e espontaneidade através dos jogos. E o que sabemos? Você conhece algum jogo de cooperativo de sintonia ou de criatividade? É importante ser criativo? Com a sintonia pode ajudar as equipes. Como a sintonia pode ajudar as equipes? Você tem que estar em sintonia com a equipe? Você já conhece algum jogo de sintonia, de criatividade? Já fez na escola? Como é que foi? Vamos lá? Também pode ser jogos de descontração, utilizados em momentos em que o grupo apresenta cansaço ou desgaste no pensamento específico de algum assunto. Então, ele é um trabalho lá que está desgastado, já está pensando muito naquele assunto. Então, vamos fazer um jogo de criatividade, vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar essa criatividade. O que vai sair desse jogo? O que o grupo pode apresentar? São jogos que estimulam a expressão da imaginação. Então, você tem que imaginar. Intuição e a criatividade. Nesses jogos, os participantes podem expressar o que perceberam e descobriram em si mesmo no grupo. Jogos podem ser usados com grupos que precisam amadurecer alguma ideia ou pensar em novas soluções para determinadas coisas, assuntos ou situações. Então, esses jogos, eles são importantes, que eles podem... Criatividade, você está naquele assunto pensando e não sai nada. Então, vamos fazer um jogo para estimular que saia alguma coisa legal, um pensamento legal sobre aquilo que vocês estão estudando, sobre aquilo que vocês estão pensando, sobre aquele jogo. Como é que eu posso fazer aquela estratégia melhor, ser mais criativo naquele momento, na minha aula de arte, na minha aula de matemática? Como eu posso ser mais criativo? Como é que eu posso resolver esse problema, esse assunto? Então, esses jogos vão ajudar vocês a fazer isso. Também pode ser jogos de reflexão. Ele pode puxar uma reflexão para você, se refletir sobre algum assunto. Jogos de meditação. Você pode meditar, refletir sobre aquilo, meditando. Trabalha o humor e a sensação emocional de cada um. Então, trabalha se está bravo, trabalha a parte emocional, mexe aqui dentro, né? Aqui, a integração se torna mais completa. Então, você vai se interagir mais com o grupo. Por quê? Porque você tem que achar uma solução criativa para aquele problema. Então, é importante a integração. Criatividade. Brasileiros reinventam em tempos de pandemia para continuar a vender. Todo mundo fala que o brasileiro é muito criativo. Então, o Brasil, nesse momento, no momento pandêmico que teve, ele foi criativo, inventou várias coisas. Então, tem pessoas que ficaram com muita falta de dinheiro e daí inventaram algumas outras coisas na cozinha, e foram inventando coisas para poder ganhar dinheiro, para poder se manter. Então, tá ali. Essa frase foi dita inúmeras vezes por pessoas ao redor do mundo. Foi preciso me reinventar. Então, as pessoas se reinventaram nesse momento. Qual é a definição de criatividade segundo o dicionário? Qualidade da pessoa criativa, de que tem capacidade, inteligência e talento para criar, inventar ou fazer inovações na área em que atua. Essa capacidade de inventar, de criar, de compor a partir da imaginação. Então você imagina e você cria e fica bem legal. A criatividade é uma qualidade adquirida por pessoas. A criatividade é uma qualidade adquirida, então você adquire, né? Você nasce com ela e vai adquirindo conforme o tempo, conforme a situação, conforme o local. Por pessoas curiosas que buscam inspiração em informações e têm a sensibilidade de percebê-las de forma diferente. Então, normalmente as pessoas curiosas são criativas, né? E se eu, de repente, tem um joguinho ali, e se eu mudar a regra desse jogo?
como é que vai funcionar? Tem que ser curioso, tem que se perguntar para você ser criativo. Se eu mudar essa pecinha para cá, como é que vai ser? Vai ficar legal o jogo? Vai ser criativo? Vai ser mais divertido? E se eu criar uma regra nova? Então, normalmente, a pessoa criativa, ela tem uma curiosidade. E elas possuem comportamentos diferentes. Elas são curiosas ao extremo. Tem curiosidade daquilo ao extremo. Desmonta as crianças. Podem ver que a criança criativa, a criança curiosa, ela pega um brinquedo, olha aquele brinquedo, desmonta todo o brinquedo. Aí tenta montar o brinquedo de novo e já monta de forma diferente. De forma que ela acha mais interessante brincar. São bem-humoradas, são persistentes, monta, desmonta, até chegar à forma que ela goste. São independentes em seus atos e responsáveis por tais. Então, desmontou o brinquedo, a mãe fala, olha, você desmontou, sabe montar de novo? Se você não montar de novo, desse jeito você vai brincar dessa forma. Aí a criança fala, tá bom. Possui rápida desenvoltura em atividades. Então, faz rápido, faz aquela monta, desmonta muito rápido, muitas vezes. Fácil percepção, habilidade no aprendizado, aprende muito rápido. Ainda são grandes visionárias, já olham para frente, né? Sempre estão olhando para frente. Já conseguem prever as consequências possíveis de ocorrerem em suas criações por erros imprevistos. Então, a pessoa criativa, ela está ali e ela, puxa, eu errei aqui, o que pode acontecer se esse carrinho, eu tirar a roda desse carrinho, deixar ele com 3 rodas, será que ele vai andar? Será que ele não vai andar? Será que ele vai correr? Então, a pessoa que é criativa, ela já pensa lá na frente. Se ele andar, se eu tiver com 3 rodas, ele vai andar normal. Então, tudo bem. A criatividade é uma qualidade que pode se desenvolver após a infância. Para isso, deve-se adquirir hábitos como dormir no mínimo 8 horas. Então, para a gente ser criativo, a gente precisa desenvolver hábitos, né? Depois da infância. Então, quando a gente fica adulto, tem alguns hábitos. Por exemplo, dormir no mínimo 8 horas. Por quê? Porque no sono a mente descansa. Então, no mínimo 8 horas. Anotar ideias que surgem no decorrer do dia para executá-las. Então, se teve aquela ideia lá, poxa, então vou correr, vou anotar para depois eu trabalhar essa ideia. Caminhar ao ar livre. Por que caminhar ao ar livre, não caminhar na esteira? Porque ao ar livre você começa a ver as coisas e ver, nossa, aquele passarinho voando, né, aquele carro. E de repente você pensa, nossa, se esse carro andasse pelo lado direito, não seria melhor para o trânsito? E assim vai tendo várias ideias. Evitar locais que enfraquecem o cérebro, com barulhos e excesso. Então, evitar local muito barulhento, né? Que daí o cérebro fica meio confuso, não sabe para onde olhar, você não sabe para onde olhar, para onde escutar. Então, evitar esse tipo de lugar. Traçar objetivos. Então, eu quero melhorar o trânsito em Curitiba. Então, você vai traçar esse objetivo. Utilizar o tempo ocioso a favor da criatividade. Então, você está lá fazendo nada com coisa nenhuma e fica pensando lá. Então, nossa, que legal, para melhorar o trânsito eu preciso ter um sinaleiro melhor, uma faixa de pedestre. Estou dando um exemplo aqui, né? Sempre fazer anotações, sempre anotar. O que você acha que é bom, que é ruim, depois você vai tirando. Ah, esse aqui não é legal, esse não é legal, esse é bom. Ser curioso em todos os aspectos. Então, ser curioso. Como eu dou um exemplo aqui do trânsito, né? Como é que funciona o sinaleiro? Como é que vai do vermelho para o verde, do verde para o amarelo? Tem tempo? Então, fazer essas perguntas e começar a respondê-las. Thomas Edison disse o seguinte: minhas invenções são fruto de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Será que ele quis dizer com isso? Bernard Shaw, que é um filósofo, as pessoas que vencem nesse mundo são as que procuram as circunstâncias de que precisam e não quando as encontram e as criam. Então, esses dois pensadores, né, fizeram isso sobre as invenções deles. O exercício número 1. Use a criatividade. Pense no seu dia a dia, seu cotidiano ali. Criar um aplicativo de celular que facilitaria a sua vida em alguma ação. Dê um nome ao aplicativo e explique para que como funcionaria. Faça a atividade do seu caderno. Então você vai lá, um aplicativo que ajudaria na tua vida. Qual será? Vamos lá?
Voltamos! E aí? Conseguiu criar um aplicativo que ajude no seu dia a dia? Por exemplo, eu preciso de um aplicativo que me acorde mais cedo ainda, hein? Já existe aplicativo, né, que se chama Despertador lá. Você coloca lá no despertador no seu celular, coloca o horáriozinho para acordar e ele fica no soneca, né? Então, eu tenho que tirar do soneca. Mas qual aplicativo que você inventaria? Esse, por exemplo, do despertador já foi inventado, né? E um que você inventaria? Já pensou? Já escreveu no seu caderno? Então, depois compartilha com os colegas e com os professores. Sintonia. O que é sintonia? Harmonia, modo semelhante de pensar e de sentir, em que acordo, equilíbrio ou concordância estavam em sintonia com ela. Figurado, reciprocidade, simpatia que faz com alguém, se aproxima de outra pessoa. Eles estavam em sintonia. Lá na nossa época, mas que, né, tem a sintonia do rádio lá, ó. Ah, você sintonizou o rádio direito, ele ficava tss, com barulhinho assim. Então, sintonia também é a sintonia do rádio. Então, por mais que cada profissional tenha a sua função dentro de uma empresa, é fato que quando feito de forma colaborativa, o trabalho se torna muito mais eficaz. Se o responsável pelas compras mantém um contato direto com o financeiro, por exemplo, consegue alinhar as datas para o pagamento, os investimentos possíveis e assim por diante. Essa troca é extremamente positiva. E lá na escola, como é que fazemos essa sintonia? Então, o professor está conversando com vocês estão anotando, aí no final vocês fazem a pergunta. Essa é a sintonia que a gente tem na escola. O professor explica no quadro, você anota, presta atenção, no final faz as perguntas, a sua aula está em sintonia. Todo mundo está ligado naquela aula. Então, na escola é assim que acontece. E aqui um exemplo de jogo. É a fortaleza. Dividir a turma em 2 círculos, um círculo dentro do outro, então um dentro do outro. Sendo que o de fora, os integrantes ficarão de mãos dadas. O objetivo do grupo do círculo de dentro é ultrapassar o círculo de fora. Já o círculo de fora, que está de mãos dadas, é impedir a saída deles. A equipe de dentro terá 1 minuto para tentar sair. Depois troca as equipes. Como é que funciona essa brincadeira? Lá na infância, lá no 1º ou 5º ano, vocês brincaram de uma chamada gato e rato. É mais ou menos isso. Então, todo mundo lá fora com as mãos dadas e o pessoal de dentro tem que sair. Então, é mais ou menos essa brincadeira. Se chama fortaleza. Experimente fazer na sua escola lá. Exercício número 2. Pense e responda. Faça um top 10 no seu caderno dos seguintes temas abaixo, que mais estão em sintonia com você. Quais são as 10 músicas preferidas? Quais são as músicas que fazem você pensar em alguma coisa, lembra um momento, alguma coisa lá? E os 10 filmes? Tem os 10 filmes prediletos. 10 jogos de celulares, de PC. 10 amigos que você está sempre em sintonias com ele lá no WhatsApp, no Facebook, liga para eles. 10 coisas que você mais gosta de fazer com a sua família. Vamos lá? Tempo para vocês.
Voltamos! E aí, conseguiram? Lembraram? Conseguiram fazer a lista toda ou metade da lista? Vamos lá, eu deixo para vocês aí para escrever no seu caderno. Se não conseguiram fazer a lista toda, após o término vocês anotem lá. Vamos experimentar. Experimente alguns jogos eletrônicos que estimulam a criatividade. Que jogos que estimulam a criatividade? Jogos eletrônicos. Isso mesmo, os jogos eletrônicos. Se utilizados de forma racional e correta, ajudam muito. O que não pode exagerar. Você não pode ficar a tarde inteira na tela. Mas você pode jogar durante um tempo para estimular a sua criatividade. Então aqui tem alguns jogos que estimulam a criatividade. Minecraft, Terraria, Little Big Planet, Big Brain Academia, Animal Cross, Tetris. Vamos lá, baixa um desses jogos e tenta estimular a sua criatividade com esses jogos. Mas não pode exagerar, hein? Exercício número 3. Você conhece o Tangram? O Tangram é um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças. 5 triângulos e um quadrado e um paralelogramo. Então tá lá, 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Com essas peças podemos formar várias figuras, utilizando todas elas sem sobrepô-las. Vamos construir um? Após construir, tente formar as figuras. Então, vamos tentar construir um Tangram. Você pega lá uma cartolina, se estiver em casa, papel, pode ser aquela caixa aquela caixa de papelão que você tem em casa. Você vai cortar 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um paralelograma e um quadrado. Tá bom? Vamos lá?
Voltamos, pessoal. E aí, conseguiram construir o Tangram? Construindo o Tangram, vocês podem fazer várias figuras. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Aqui tem um coelho. Aqui tem um gato. Aqui é uma pessoa, ó. O cisne. E pode fazer outras figuras. Então, se não deu tempo de se construir nesse tempinho que a gente deu, tenta lá construir na sua casa e depois as figuras. Fotografe e mande para o seu professor. O que estudamos hoje? Conceito de jogos cooperativos e criatividade. O que são jogos cooperativos? Qual é o conceito? O que é criatividade? O que é sintonia? Você lembra da sintonia do rádio lá? Você lembra que devemos ser criativos? Para ser criativos devemos ser curiosos? Para que serve? Para que servem esses jogos? Exemplos de jogos de criatividade e sintonia. Fizemos um exemplo do jogo, que foi a Fortaleza. Agora fizemos o Tangram. A importância da criatividade. Como é bom, como é importante ser criativo nesse mundo. E o que é sintonia? E para que serve? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!